Essa questão, meus irmãos, é extremamente ampla. Ela abre um leque de questionamentos e de envolvimentos a esse respeito. A primeira coisa é o nosso entendimento que o nosso caminho com Satã é construído no nosso dia a dia com ele. Nós sabemos que Satã individualiza as pessoas e trata cada um como cada um, com o entendimento sábio de que cada ser humano é um universo, cada um tem as suas limitações, tem os seus pontos positivos e negativos, tem a sua forma própria de ser e de viver. Então Satã individualiza e trata as pessoas de forma diferenciada. Então esse entendimento é o primeiro passo de que esse caminho é feito no dia a dia. Quando Satã nos fala que garante seu reino a todo aquele que lhe servir com lealdade, com sinceridade, isso é feito, avaliado constantemente, diariamente, como eu disse, até o último dia de nossas vidas. Então essa garantia, meus irmãos, ela é construída, como eu disse, no seu dia a dia. Nós sabemos que muitas pessoas, elas entram para o satanismo real com o pensamento, com a forma de ser, e com o tempo elas vão se modificando, algumas se perdendo na vaidade pessoal, no interesse, na falta de lealdade, na mistura de prática, etc, etc. Então, essa garantia, ela é construída e concedida no último dia de nossas vidas. Nós sabemos que o reino de Satã é dividido em 3 níveis. O nível superior, onde habita Satã, seus príncipes e demais demônios superiores. O chamado reino intermediário e o reino das trevas. Essa é a divisão do reino de Satã. E observem que Satã diz: garanto o meu reino. Ele não diz que garante o reino na esfera superior. Isso vai depender, como eu disse, do caminho que a pessoa fez, da maneira que ela serviu a Satã após o seu pacto. Então, se a pessoa vai para o intermediário, eu digo no caso da pessoa que é leal, né? Porque os desleais, os traidores, etc., vão para o reino de trevas. Isso é garantido. Mas não é esse o nosso tema. Então a questão, se a pessoa vai para o reino superior ou para o intermediário, é uma decisão que compete a Satã. Cabe a ele decidir isso. E ele vai encaminhar essa pessoa exatamente para aquilo que ela for merecedora, ou superior, ou intermediário, dependendo, como eu disse, da maneira que ela seguiu a Satã após o seu pacto. Irmãos, dando prosseguimento ao meu raciocínio, ao que eu pretendo dizer a vocês, é a questão da forma que vamos ter, a função que vamos ter ao chegarmos ao reino de Satã, são coisas de competência exclusiva de Satã.
É Satã quem vai dar a forma demoníaca, e quanto a isso não há nenhuma dúvida. Todos os que lá chegarem receberão de imediato uma forma demoníaca concedida por Satã, porque Satã é um Deus criador. Ele tem esse poder. E eu dou o exemplo de Lúcifer. Então, Lúcifer, quando pertencia ao reino do Deus cristão, tinha a sua forma angelical. E, ao ser recebido por Satã em seu reino, Satã o transformou, lhe concedeu uma forma demoníaca. E assim será com todos nós, com todos aqueles que tiverem a honra de serem recebidos no reino de Satã. Então, a primeira medida de Satã é dar uma forma demoníaca a cada um. E, a partir daí, Satã dará a destinação, a função e a indicação também, né? Se a pessoa vai para o reino superior ou para o intermediário. Isso compete apenas a Satã. Meus irmãos, nós sabemos que tudo aquilo que Satã nos concede é por merecimento próprio. É de acordo com o merecimento de cada um. Então, a destinação ao reino intermediário é uma oportunidade de evolução espiritual. Então, Satã destina esse reino intermediário para aqueles que ele acha que não estão em condições de habitarem o plano superior do seu reino, exatamente pelo merecimento, pelo que fizeram em vida, pelo que fizeram após o pacto. Então é o próprio nome diz intermediário, né? Ele está entre o superior e as trevas. Então é aquela pessoa que não está preparada, não é merecedora de ir para o reino superior e nem está condenada ao reino de trevas. Então é uma oportunidade que ele concede, ressaltando mais uma vez, de acordo com o merecimento, da pessoa permanecer um tempo nesse reino intermediário. E daí ela tanto pode ascender ao reino superior, como pode cair para o reino de trevas. Isso aí é de acordo com Satã. E também não há um tempo estipulado. Isso depende de cada um. Aí uma outra questão que está associada ao que estamos dizendo é a questão da nossa visão espiritual. Então temos que ter entendimento, meus irmãos, que enquanto estamos presos à matéria, enquanto estamos vivendo nesse plano, nós temos uma visão diferente. A partir do momento em que o espírito se liberta da matéria, após a morte do corpo, o espírito é liberto, tudo é diferente. Então o espírito vai ingressar em outro plano, liberto, como eu disse, das limitações materiais, e tudo se transforma. Então a forma de ver, de entender, de perceber as coisas, de lidar, tudo é diferente. Então nós temos que ter esse entendimento que após a morte é retirado um véu, uma névoa dos nossos olhos e passamos a ver as coisas com os olhos do Espírito.
Então não há muita forma de esclarecer, de aprofundar esse assunto, justamente pela nossa limitação material. Então, após a morte, aí sim, tudo se torna diferente. E para concluir o que eu estou dizendo, eu retorno ao início das minhas palavras quando eu falei que o nosso caminho com Satã é construído no nosso dia a dia. Nós temos que ter o entendimento que Satã é um Deus maravilhoso, não há outro como ele. Mas Satã é extremamente radical em seus princípios, é rigoroso. E muitas pessoas se iludem achando que Satã aceita tudo, perdoa tudo. Satã é um Deus de amor. Eu posso errar à vontade, que Satã perdoa, Satã entende. E não é bem assim. Satã é um Deus demônio. E demônio é demônio. A mão de Satã é pesada. A diferença é que Satã não nos engana. Satã é sincero. E ele fala: a mão que constrói é a mesma que destrói. Ação e reação. Assim como ele nos fala a questão do livre-arbítrio, que ele fala que a liberdade é nossa e a consequência também. Então, muitas vezes, a pessoa paga, digamos assim, pela sua má conduta. Satã solta a mão e deixa acontecer. A pessoa faz uma coisa indevida, a consequência vai vir. Porque é sabido que o mal do protegido é o protetor. Então nós não estamos ajudando a ninguém passando a mão na cabeça, aceitando erros que são inaceitáveis. Então Satã não é também essa coisa que perdoa tudo e aceita tudo, não.